Conforme prometido, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a carta aos Gálatas, ou Epístola aos Gálatas, ok? A Epístola aos Gálatas, geralmente é referida apenas como Gálatas, é um livro do Novo Testamento, da Bíblia, né? E provavelmente a primeira carta que o apóstolo Paulo redigiu aos cristãos. Ela é endereçada inicialmente às igrejas da Galácia. É uma região que na época ela era habitada por um grupo étnico de origem celta, localizada na região central da atual Turquia. A Epístola aos Gálatas exerceu uma enorme influência na história do cristianismo, no desenvolvimento da teologia cristã e no estudo do apóstolo Paulo. Bom, o seu autor é o apóstolo Paulo, o autor da carta, ele mesmo no capítulo 1, verso 1, ele menciona um grupo de colaboradores que teve alguma participação no envio da carta, mas o estilo e a teologia da mesma demonstram que Paulo foi o autor imediato. Desde o século XVIII, alguns estudiosos têm considerado a carta como sendo pseudônima, isso é, que o nome de Paulo foi usado por outro autor desconhecido, mas os seus argumentos são geralmente considerados infundados ou sem base, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra e conforme a cultura cristã e sociedade bíblica do Brasil. Então, a estrutura da carta, ela tem a tradução brasileira, organiza da seguinte forma: o capítulo 1, o prefácio e saudação, a inconstância dos Gálatas, Paulo defende sua autoridade, Paulo visita Jerusalém, Síria e Cilícia. No capítulo 2, temos a autoridade de Paulo reconhecida em Jerusalém, Paulo repreende a Pedro, o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 3, nós temos a lei é impotente para salvar, o justo viverá da fé. A lei não pode invalidar as promessas, a lei é pedagogo para conduzir ao Messias, a Cristo. No capítulo 4, nós não somos mais escravos, mas filhos. Os ritos exteriores sem valor, Paulo está perplexo. Sara e Agar são uma alegoria de duas alianças. No capítulo 5, na observância da lei não há lugar para o Messias, não há lugar para Cristo, a liberdade é limitada pelo amor, as obras da carne e o fruto do Espírito, capítulo muito importante, essa parte do capítulo 5. O capítulo 6 vai dizer que devemos mostrar simpatia com os que caem, o que o homem semear, isso também se fará. Paulo gloria-se na cruz de Cristo e a bênção final. Um pouquinho do contexto histórico da Epístola aos Gálatas. Há dúvidas com relação à data em que ela foi escrita. A hipótese mais comum é que ela teria sido escrita no ano de 49, após o retorno do apóstolo Paulo de sua primeira viagem missionária, quando ele permaneceu por um tempo em Antioquia. Durante essa viagem, Paulo passou pelas cidades de Antioquia, da Psídia, Icônio, Lista e Derbe, todas localizadas na província da Galácia. Outra hipótese é de que ela poderia ter sido escrita por volta dos anos 55 e 60, durante a terceira viagem missionária, logo após Paulo ter escrito a carta aos Romanos, devido à semelhança das duas cartas. O propósito principal dessa carta é combater os judaizantes, judeus que afirmam que os gentios, para ser salvos, tinham que ser circuncidados e guardar todas as leis de Moshe, as leis de Moisés ou a Torá. A epístola é uma defesa da doutrina da justificação pela fé, contém advertências contra a reversão ao judaísmo e onde há reivindicação de que Paulo há também indícios do combate à prática da mitologia celta, originária dos ancestrais do povo gálata, com observação de solstícios, equinócios e divindades elementais. Essa carta tem sido chamada de a Carta Magna da Igreja por alguns escritores. Seu principal argumento é a defesa da liberdade cristã em oposição aos ensinos judaizantes. Os mestres judaizantes insistiam que a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano de salvação. Na parte pessoal, é semelhante a 2 Coríntios, onde Paulo conta sua conversão, defende seu apostolado, denuncia os falsos mestres. Já a parte doutrinária é prática e semelhante à Epístola aos Romanos, defende a justificação pela fé em Jesus Cristo, explica a função da lei e ensina sobre a santificação. Ok? Então aqui nós temos uma pequena introdução sobre a carta aos Gálatas e sobre o que iremos tratar nos próximos vídeos.
A graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Até breve.